Paz do Senhor Jesus, irmãos. Uma boa tarde a todos. Paz do Senhor, pastor Márcio. Deus abençoe. Paz do Senhor, diácono Samuel. Por favor, como está aí o áudio, a imagem, se está boa, se os irmãos estão me ouvindo bem. Já já nós vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Pai do Senhor Jesus, nosso irmão William Corrêa, Carla. Amém, pastor, obrigado. Paz do Senhor, presbítero Adilson. Presbítero Márcio, não, né? Não, senhor Adilson. Obrigado, senhor Adilson, pela sua presença. Deus abençoe. Obrigado, tá? Jesus abençoe o senhor. Vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical. Se você tiver uma harpa cristã, nós vamos estar entoando 2 louvores e logo após nós estaremos ministrando a nossa Escola Bíblica, que tem por duração aí em média 1 hora, 1h20, não passando muito disso para que não fique muito extenso, tá, o estudo e a gente perca o nosso objetivo. Logo mais temos o culto da família, transmitido através da live na página da nossa igreja. Você é o nosso convidado. Não se esqueça, participe da nossa página no YouTube, Igreja do Nazareno Central. É muito importante a sua curtida e a sua presença na nossa página, tá bom? Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, nesta tarde, com muita gratidão, nós queremos, ó Deus, ó Pai, te bendizer, te enaltecer, te glorificar na beleza da tua santidade. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por mais esse dia que o Senhor fez. Muito obrigado porque nós estamos sãos, muito obrigado pela nossa saúde mental, emocional, espiritual, pela nossa saúde material. Meu Deus, o Senhor tem cuidado da tua igreja. Meu Pai, toma vida, Senhor, de todos aqueles, ó Pai, que porventura estejam sofrendo nesse momento, sentindo dores, ó Pai, que estão passando literalmente no vale da sombra da morte. Ah, Senhor, e que o teu nome seja glorificado na vida deles, ó Pai. Que o teu nome seja bendito na vida deles. Abençoe o nosso estudo nesta tarde. Abençoe, ó Deus, assim, o nosso entendimento para que possamos absorver, Senhor, tudo que o Senhor tem para nos ensinar nessa tarde. Seja conosco, receba o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Se você tem uma harpa cristã, pegue a sua harpa ou então a sua Bíblia com harpa e abra no hino 432, 432, em nome de Jesus, tá bom? Hino 432, glória a Jesus. João Vitor, Deus abençoe. Lavínia, nosso irmão Marcos Ribeiro, Marcão, obrigado, Marcão, pela sua presença, tá? Jesus abençoe você, Rose,
toda a sua família. Nós amamos muito vocês, tá bom? Quando a igreja voltar, apareçam para nos fazer uma visita no nosso novo endereço, tá bom? Que será muito legal receber vocês lá. Hino 432 da harpa cristã. Minha vida seja assim, consagrado a ti, Senhor, possas sempre tu por mim operar o teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, que está no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar ainda o hino da harpa cristã, de número 440, 440, da harpa cristã. A nossa escola bíblica dominical, irmãos, eu tento fazer o mais próximo, tá, da nossa igreja. É bem simples mesmo, e mantendo essa simplicidade que Jesus nos ensinou. E cantando o hino da harpa mesmo. Se você não conhece os hinos da harpa, e você nos acompanhar, você vai aprender, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Hino 440,
faze já o seu querer. Em viver para Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz? Queres conhecer a paz que dá Jesus? Queres que te guie com a verdadeira luz? Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar? Deves preparar tua vida sem tardar. Queres para Jesus a tua vida consagrar? Faze já o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer, o seu poder e seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará, do coração as manchas limpará, fazendo tu para sempre o seu querer. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, nós estamos estudando sobre os artigos de fé, aquilo que nós acreditamos na nossa igreja, Igreja do Nazareno. A todos os irmãos de outras denominações que nos visitam, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua presença e pela credibilidade que você tem dado ao trabalho e à ministração da nossa igreja. Ficamos muito felizes pela sua presença. Então, para você entender o que é o artigo de fé da Igreja do Nazareno, são artigos, 16 pontos fundamentais que nós acreditamos. Nós acreditamos na igreja. Nós já ministramos sobre a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sobre o Espírito Santo diretamente, propriamente dito. Nós estamos estudando agora sobre a igreja. Nós acreditamos na igreja, em um povo separado e que está predestinado, a igreja predestinada à salvação, predestinada a morar com Jesus e com o Pai nas alturas, tá bom? E sobre esse tema, nós estamos estudando há cerca de 2 aulas, e hoje é a terceira. Eu falei de algumas coisas e eu gostaria de relembrar algumas delas. Entre várias coisas fundamentais que nos tornam igreja, eu separei 3 pilares fundamentais. Eu gostaria, se alguém lembrar, por favor, que possa nos dizer que 3 pilares são fundamentais. 3 pilares fundamentais são esses, né?
O que nos faz, o que nos diferencia, o que mostra para a sociedade, para as pessoas que nos veem, que nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. O que nós fazemos? Então, quem é que lembra um desses pilares, algo que possa comentar aí na nossa escola bíblica dominical, em nosso estudo? Quem é que lembra? Pode comentar aí um desses pilares. Eu separei 3 que eu considerei fundamentais para um povo que tem uma identidade cristã, um povo que é denominado igreja. Quem é que lembra? Vida de santidade e comunhão. Falei 2. Glória a Deus. Isso mesmo, Diácono Samuel. É o viver santo, né? Viver santo, viver separado. E o Diácono Samuel, ele colocou a comunhão. Mas essa comunhão, ela tem uma abrangência enorme. Ela abrange muita coisa. Mas tem uma coisa que tem que ficar bem gravado, né? Que eu falei da responsabilidade mútua. Quer dizer o quê? A responsabilidade que nós temos uns com os outros. O que acaba de vez com a possibilidade de ser igreja desigrejado. Acaba de vez com a possibilidade de ser igreja e não estar com você e não ter comunhão, né? Acaba de vez com essa situação, porque ser igreja nos traz uma responsabilidade uns com os outros, não é? Uns com os outros, uma preocupação uns com os outros. Visando esta preocupação, eu quero já anunciar aqui para os irmãos que no próximo domingo nós vamos estar preparando os elementos da ceia do Senhor, colocando eles no altar, e nós vamos estar abrindo a igreja de 10 a meio-dia e depois de 15 às 17, e vamos estar disponibilizando lá os nossos obreiros e diáconos que vão estar lá para recepcionar, e as famílias que desejarem vão entrar na igreja, claro que observando as regras sanitárias, vai ter o álcool em gel na porta. Eu solicito aos irmãos que possam ir de máscara, né? Possam ir de máscara, porque é um decreto municipal que todos andem de máscara no entorno do município. E você vai entrar na igreja, vai pegar os elementos da Santa Ceia, que vão estar acondicionados, né, direitinho, igual eu entreguei da última. Eu solicito que você faça uma oração lá na igreja, que você dobre os seus joelhos no altar, tá bom? Dobre os seus joelhos com a sua família, ore, pegue os elementos, e se você puder, aqueles que puderem, levem alimento não perecível, 1 quilo, 2 quilos, de acordo com a sua condição, e deposite, deixe esse alimento no altar. Você ora, pega os elementos da ceia do Senhor, deixa o seu alimento no altar, que depois nós estaremos recolhendo esse alimento, montando cestas básicas para abençoar as famílias que tiverem a necessidade. Nós sabemos que nós somos poucos, mas se todo mundo ajudar, todo mundo abençoar, e todo mundo quiser realmente de verdade, nós vamos estar abençoando as famílias que nós pudermos abençoar, tá bom? No mês passado nós conseguimos abençoar 3 ou 4 famílias, né, com a pedalada do bem, promovida pela JNI, e esse mês nós estaremos fazendo dessa forma e abençoando aí, quem sabe, mais 3, 4 famílias, em nome de Jesus, tá bom? Então eu peço a você, domingo que vem, eu vou estar anunciando hoje de novo no culto, domingo que vem você vai entrar na igreja, claro que uma família por vez,
Você vai entrar com a sua família, vai orar, pegar o seu elemento, deixar o seu alimento, e quando você sair, entra outra família e faz a mesma coisa. E à noite, domingo que vem à noite, eu estarei ministrando a Santa Ceia do Senhor para a nossa igreja, visto que esse decreto, o último decreto do governo, vai até o dia 30 de maio, e junho provavelmente deve prorrogar, por aí vai, entendeu? E vamos assim, tá bom? Vamos levando até a hora que o Senhor determinar, tá? Vamos lá. Obrigado aí, Deus abençoe a presença dos irmãos, tá? Que eu não ainda cumprimentei. Pai do Senhor Jesus, muito obrigado pela sua presença. Eu quero, o Diácono Samuel botou vida de santidade, comunhão, eu falei duas. Alguém mais, irmãos, está nos assistindo, que pode colocar aí? Tem uma que é fundamental, tem um pilar fundamental, um ato fundamental que a igreja, que se denomina Igreja de Cristo Jesus, que nós acreditamos precisa fazer, que ninguém comentou, só o Diácono Samuel comentou. Alguém pode colocar? Alguém sabe? Fé? Não é fé. Nós temos fé, nós temos a esperança, nós temos uma disposição, nós temos uma doutrina como povo, mas não é isso. Nós temos uma responsabilidade um com o outro, e isso é fundamental. Nós temos o viver santo, que também é fundamental, mas temos o primeiro que eu citei, que é fundamental, e nós não podemos esquecer, isso precisa ficar gravado, e quantas vezes eu tiver que repetir, eu vou ter que repetir, porque você precisa entender que portas abertas tem muita, placa de igreja tem muita, templos enormes e lindos e maravilhosos tem muito, mas o povo que se chama pelo nome do Senhor, e que é denominado igreja, que nós acreditamos, ele tem pilares fundamentais da sua prática diária. E é isso aí, irmã Sandra, o viver santo, a santidade ao Senhor, a separação, a responsabilidade mútua um com o outro, e o primeiro, e um dos mais fundamentais, que diferencia, na verdade, e que faz uma separação muito importante daqueles que realmente servem a Deus e os que não servem. Quem é que lembra? Não é? Está muito ligado ao que nós estamos fazendo aqui, Escola Bíblica Dominical. O que é, irmãos? Quem é que lembra? Vamos lá. Nos congregar, Jonathan, está dentro da comunhão, está dentro da responsabilidade mútua. Não é isso. Então vamos lá, vamos relembrar. Os irmãos não podem esquecer isso. Isso tem que ficar gravado, irmão. Você não pode entrar na escola dominical, sair e você não absorver pontos fundamentais da sua fé. Entendeu? Amanhã ou depois alguém te pergunta e fala para você, você faz parte de uma igreja? Aí você fala, eu faço. Aí outra pessoa fala, eu não faço parte de igreja nenhuma, mas eu creio em Deus, eu conheço a Deus, eu faço as minhas orações, e eu não acredito que eu preciso estar numa igreja, eu preciso congregar numa igreja para que eu alcance a salvação. Obrigado, Diácono Samuel. Mas obedecer o quê? Então você precisa ter isso na ponta da língua. Fala, não, realmente, mas o que faz diferença
entre você acreditar em Deus, em você fazer as suas orações, é que aqueles que estão juntos numa igreja têm pensamentos e práticas que identificam que eles são a igreja de Cristo. E aí você tem que ter isso na ponta da língua. Eles, primeiro, para serem identificados como igreja, precisam obedecer a palavra de Deus. É o primeiro de todos, a obediência à palavra. Jesus vai dizer: aqueles que ouvem as minhas palavras, escutam as minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Tá bom? Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Então, obedecer a palavra de Deus é um dos pilares fundamentais acerca dessa situação, tá bom? Obedecer a Deus, o viver santo, que as testemunhas, vão estar olhando para você e vão estar identificando isso em você, e a responsabilidade um com o outro são pilares que nos identificam. Nessa tarde, para não me alongar na hora, que já se passaram praticamente 40 minutos de estudo, praticamente rápido, nem não fizemos nada, eu quero me ater a três textos que fundamentam a nossa fé como igreja. O primeiro, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Vamos ler do versículo 1, tá bom? Até o versículo 15, esse é o primeiro texto. Depois nós vamos analisar Romanos 12, do 1 ao 8. E por último, para nós terminarmos, 1 Coríntios, capítulo 3. São três textos assim, que talvez eu não consiga absorver todos os ensinamentos que eles têm, mas eu vou me esforçar para tentar pelo menos passar pelos três. O primeiro, Romanos 10, vai falar o seguinte, versículo 1, o diácono Samuel digitou: pastor, além dos três pilares que identificam a igreja, também tem o presente mais importante que ganhamos, além da nossa salvação, que o Senhor falou na aula passada. Obrigado, diácono Samuel. O presente mais importante depois da salvação é qual, irmãos? O presente mais importante depois da salvação é qual? Mas tem gente que vai botar, minha esposa, pastor. Depois da salvação em Cristo Jesus, a minha esposa foi a melhor coisa que eu ganhei. Glória a Jesus, Deus te abençoe. Só que sem esse presente de Deus,
A sua linda esposa que você ganhou, você pode perdê-la na caminhada se você não tiver o Espírito Santo. Deus abençoe, Jonathan. Porque Ele que vai te fortalecer, Ele que vai te condicionar, Ele que vai te orientar para você, como igreja, manter todos os demais presentes maravilhosos que Cristo te dá, como a sua esposa, o seu lar, as amizades que você tem, até mesmo as coisas materiais. Tá bom? Vamos lá? Versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração, palavras do apóstolo Paulo, e a oração a Deus por Israel são para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Isso aqui que o apóstolo Paulo está falando, irmãos, é uma coisa fantástica. Porque você não vai achar povo mais zeloso acerca das coisas do Criador do que o povo de Israel. Homens que não tocam nas escrituras sagradas sem lavar a mão. Homens que nunca vão substituir o livro sagrado por um celular. E tem gente que diz assim, não, pastor, mas aí não tem nada demais, não tem nada a ver. Eu posso andar com o celular e no celular vai ter a Bíblia, e a Bíblia é a mesma. O mais importante é que esse livro esteja guardado dentro do meu coração. E se isso for de fato de verdade uma intenção verdadeira, até pode-se entender que eu não preciso atribuir a você o meu conservadorismo de ter uma Bíblia mesmo, livro, e não de ter somente uma, duas, três, se eu não me engano, 4 Bíblias que eu tenho. Eu não preciso atribuir a você o meu conservadorismo do livro, da página. Mas a bem da verdade, irmãos, muitos não querem ser identificados pelas ruas como alguém que observa, que é cumpridor e que carrega essa escritura com muito zelo. E levam um telefone, quando precisam vai lá e entra e abre o telefone. Enfim. Eu acho também que se Deus quisesse que a palavra de Deus fosse preservada através da tecnologia, ele não chamava Moisés, chamava o Steve Jobs. E ao invés de dar os mandamentos no Monte Sinai, daria para ele a Apple. E lá ele criava o que ele quisesse e mantinha a Bíblia de forma virtual. Mas não foi isso que aconteceu. Amém. Mas cada um com a sua opinião. Tá bom? Mas vamos lá, voltando. Então, não tem povo zeloso, né? Tão zeloso como esses homens. Homens que eles têm toda uma reverência ao professar o nome de Deus, porque entendem que é um nome santo e que não pode ser professado em vão. Algo muito diferente do que nós vemos na nossa realidade. Na nossa realidade. Tá bom? Algo muito diferente. Pessoas que utilizam do nome de Deus, do nome de Jesus Cristo de forma pejorativa, de forma midiática, que já colocaram como um jargão o nome do Senhor, e que para tudo que se fala se encaixa o nome do Senhor e o nome de Cristo Jesus, tornando-o como uma coisa comum, um ato que você jamais vai ver um judeu fazer. Homens que jamais colocariam as escrituras debaixo do braço, porque entendem ser uma ofensa. Homens que jamais vão permitir que você atribua uma figura humana falível ao Deus Criador do céu e da terra. Por isso que eles entendem com muita dificuldade a questão de Cristo Jesus ser o Messias,
mesmo sendo falado para todos eles que ele veio, habitou entre nós e nele não havia pecado. Mas sobre isso tudo eu vou até falar um pouco mais à noite, acerca da esperança do Messias deles, né, e como eles enxergavam esse Messias que havia de vir. Mas o zelo que eles tinham é uma coisa muito importante, que o apóstolo Paulo vai dizer que é um zelo mais, né, M-A-S, porém, não com entendimento, não com a mente, não com a renovação da mente, se eu não me engano um dos nossos irmãos aí comentou, tá bem? Ele vai continuar, porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E a gente sabe que Deus cumpriu toda a sua justiça em Cristo Jesus, levando sobre ele impondo sobre ele toda a consequência do pecado humano e satisfazendo a sua justiça em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ser justificados. E uma vez que não haja esse entendimento entre os judeus, e uma vez que você não entenda que a cruz de Cristo Jesus foi o ato sacrificial, inteiro e fundamental, e que se isso não for o suficiente para fazer você se render e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, vai acontecer o que Hebreus 10 diz acerca de uma ardente expectação de morte, porque não tem mais o que fazer pela vida do ser humano, quando o ser humano não consegue entender esse ato gracioso de Deus. No versículo 4, ele vai dizer: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Querendo dizer que Cristo cumpriu a condição para o pecador, a condição para o crime diante de Deus, ele cumpriu em si. Então agora nós passamos a obedecer a sua palavra e as leis estabelecidas por ele, porque nós passamos a ser seus servos e propriedades peculiares desse Senhor. A bem da verdade, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Você tem sim o livre-arbítrio, você pode escolher não ser servo de Cristo Jesus, né? Mas também depois você não vai poder requerer de Deus e de Cristo Jesus os seus benefícios, porque você disse que você não precisava ser igreja, tá bom? Porque você vai até ser conhecedor de Jesus, mas quando Cristo reprova a entrada nas mansões celestiais, ele os reprova pela falta de intimidade. Não é porque você conhecia ele, é porque ele não te conhecia. É porque ele não te conhecia. Eu posso conhecer o pastor Márcio do fórum, conhecer o Márcio Bonifácio das audiências, eu posso conhecer o diácono Samuel da embarcação, eu posso conhecer as pessoas de vista, ou até mesmo pelo Facebook, até trocar comentários, até curtir as suas postagens, mas isso não é fundamental para que eu chegue na casa delas e eu seja bem recebido. Para que eu seja recebido com uma saudação: vinde bendito de meu Pai, é porque ele já me conhecia há muito tempo, ele já tinha uma intimidade comigo há muito tempo.
Então presta bem atenção. Ser igreja não é somente conhecer a Jesus, é principalmente ser conhecido dele, é ser íntimo dele, é estar em comunhão com ele. Amém? Tá bom? Que Jesus te abençoe. Vamos lá. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. O homem que cumprir a lei viverá por ela. Mas a justiça que é pela fé diz: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. O que o apóstolo está querendo dizer com isso, pastor Leonardo? Que nós passamos a cumprir a lei estabelecida por Cristo Jesus, que cumpriu a justiça de Deus em si mesmo e nos trouxe a regra clara, que é a santa e bendita palavra de Deus. Então, por isso, nós somos um povo que obedece à palavra de Deus. Nós não vivemos sem regra, nós não vivemos sem lei, nós não vivemos a moda Bangu, nós vivemos debaixo de uma lei estabelecida por Cristo Jesus através da sua palavra. Palavra essa que nós devemos esconder no nosso coração para não pecar contra o Senhor. E aí, irmãos, entra no versículo 9, que é o que eu gostaria de enfatizar, tá bom? Se com a boca confessares o Senhor Jesus, se com a boca confessares o Senhor Jesus, e no coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então eu preciso confessar com a boca, certo? Confessar com a boca, porque isso aqui remete, irmãos, a um ato judicial. Tenta transportar a sua mente para uma espécie de tribunal. É quando o juiz ele te pergunta como você se considera, ou ele pergunta para o advogado como você se considera. E aí a pessoa, muitas das vezes culpada, ela diz: eu me considero inocente. Eu me considero inocente. Dificilmente você vai ver alguém que chega no tribunal e, estando culpado e sendo culpado, ele entra no tribunal e ele vai e diz: olha, eu me considero culpado, eu fiz mesmo e eu estou aqui pronto para sofrer todas as consequências que a lei determina que eu sofra. É bem difícil isso acontecer. E quando acontece, é porque aquele homem ou aquela mulher chegou à conclusão de que confessar parte daquele crime em detrimento de um outro crime maior vai trazer para ele uma pena menor, uma possibilidade de liberdade mais rápida. Mais rápida. E a lei do Senhor, diferente da lei cumprida sobre aquilo que foi dado a Moisés, ela nos condiciona a oportunidade de alcançarmos a liberdade, confessando os nossos pecados. No julgamento comum, no julgamento normal, você confessa ou você não confessa, e ali as provas contra você provam que você é culpado, e você segue a uma punição
que vai gerar a sua prisão. Na justiça de Deus, você entra como culpado, você confessa que é culpado e você recebe a liberdade. Então entenda que somos um povo que obedece à palavra e que confessa Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que ele está querendo dizer com isso? Você entra no julgamento, você está debaixo da justiça de Deus como todo mundo, mas você confessa que você é pecador, que você realmente merecia a morte, que a sua e a minha natureza são toda errada, que nós somos sim cheios de defeito, mas você aponta para a cruz e fala, eu fiz sim, eu errei, mas eu vim aqui confessar que ele é o homem das mãos furadas, o Galileu, o Nazareno, ele levou sobre si toda a minha culpa. Isso nos faz ser igreja. Igreja é um conjunto de homens e mulheres perfeitos? Negativo, longe disso. Estamos muito longe disso. Mas quando nós estamos em comunhão, em congregação, obedecendo a palavra, na responsabilidade mútua e no viver santo, e quando as pessoas olham para nós e dizem, há alguma virtude em vocês, há alguma justiça sobre vocês, há alguma coisa que fazem de vocês diferenciados, nós apontamos para Cristo, nós apontamos para a cruz. Nós não merecíamos, mas Ele escolheu nos amar. Ele se entregou por nós. E nele foi cumprida toda a justiça de Deus, me tornando igreja, me fazendo povo santo e escolhido, à semelhança da nação de Israel. E ele vai dizer, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí você será salvo. Porque não basta só você confessar, você precisa acreditar. E quando ele diz em teu coração, é porque todos os teus sentidos e alma precisam realmente vivenciar o Cristo vivo. O Cristo vivo. O Cristo que está presente. O Cristo que nos dá o maior presente depois da nossa salvação, que é nos fazer a habitação do Espírito Santo. Nós vamos falar ainda sobre isso, eu espero que ainda hoje. Versículo 10. Por que, pastor? Por que com a boca e por que com o coração? Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo que nele crer não será confundido. Porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, com os que invocam. Porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele vai dizer do versículo 14 ao 17, e eu encerro esse primeiro texto que nós estamos analisando, acerca do crer e ser igreja. E ele vai dizer, como invocarão aquele em que não creram? Como invocarão aquele que não creram? Como você vai conseguir entrar no teu quarto para orar se você não acreditar que Deus está te ouvindo? Como é que você vai invocar Cristo Jesus a seu favor se você não acreditar que Ele está vivo? Se você não acreditar realmente no seu coração que Ele está vivo? Como é que você vai fazer isso? Não tem como. Ah, pastor, então
É por isso que existem pessoas que muitas das vezes não invocam, não oram e não buscam, é porque realmente não acreditam. Irmãos, presta bem atenção. Se você tem a oportunidade, irmãos, de falar com Deus, o Criador do céu, da terra e de tudo que nela há, Criador dos homens, que tem todo o poder, que é poderoso, que até o céu e o mar, o vento lhe obedecem, e você não faz, responda para você mesmo: você realmente acredita que a sua oração, ela é ouvida por Deus? E você não faz? Entenda bem, você tem a possibilidade, o acesso. Imagina se eu te dissesse: olha, tal autoridade vai estar tal hora no lugar tal, e você tem acesso a falar com aquela autoridade, mas você não acredita na minha palavra. Se você não acredita, você não vai. Agora, se você acredita, você vai. É essa a diferença, irmãos. Muitas pessoas vão dizer que acreditam em Cristo Jesus, que acreditam em Deus, mas não têm uma vida de oração, não têm uma vida de intimidade com esse Deus. E isso não faz dele igreja. E uma vez não fazendo dele igreja, não faz dele noiva. E não fazendo de você noiva, você não tem noivo. Não tendo noivo, não tem morada. Não tendo morada, não tem arrebatamento para mim, não tem arrebatamento para você. Eu partindo, você partindo, nós não vamos ser recebidos nesta morada. Nós não vamos ser recebidos por esse Deus, porque temos a necessidade de, como igreja, sermos conhecidos dele. Amém? Vamos lá. Como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? Então é fundamental que eu confesse a todos aqueles que estão ao meu redor e que fazem parte do meu relacionamento social, claro, que não se tornando uma pessoa inconveniente, porque de forma inconveniente você não vai ganhar ninguém, você vai ganhar o repúdio das pessoas. Jesus Cristo não é Jesus Cristo não é um remédio ruim, irmãos, que as pessoas têm que tomar para serem curadas, e que você tem que empurrar por goela abaixo delas de qualquer jeito, para que elas possam aceitar aquilo e serem saradas. Não. Jesus Cristo é algo maravilhoso. Algo maravilhoso. Aquilo que é exigido de nós, que é a nossa cruz, irmãos, é uma cruz extremamente mais tranquila de se carregar do que ele carregou. Está na minha medida, está na sua medida. Não só foi atribuído a você porque se viu capacidade de você suportar. Entendeu? Então sabe, fique feliz por isso. Fique feliz por você. Eu vou falar um pouco disso à noite, de uma deturbação que está sendo, que às vezes é muito feita dentro do que é ser igreja, completando, né? Só que eu só não vou falar agora porque vai misturar com a mensagem da noite. Ele vai dizer: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam a paz, do que anunciam as boas novas. Versículo 16: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Está vendo? Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Então lembre-se, é pilar de uma vida cristã a obediência à palavra de Deus, porque senão isso não nos faz igreja. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, porque Isaías disse: Senhor,
quem creu na nossa pregação. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ou pela palavra de Deus. Então, vamos invocar, vamos confessar, vamos crer, vamos enviar, vamos permitir ser enviados, tá bom? Você pode ser um missionário no seu trabalho, você pode ser um missionário na repartição onde você trabalha, tá bom? E que Jesus Cristo te abençoe poderosamente nessa maravilhosa missão, essa linda missão da pregação do Evangelho. O segundo texto está em Romanos 12. Abra comigo, Romanos 12. Tá? Nós vamos analisar do versículo 1 ao versículo 8. Um texto muito conhecido. Cremos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, quando esse versículo ele é entoado, e no final ele se encerra falando a palavra racional, ligado a raciocínio, ele faz um confronto entre a razão e a emoção que é vivenciada através de um culto. O culto é a apresentação em adoração a Deus, feitos através de um louvor, de um testemunho, de orações, mas principalmente quando eu venho ou eu vou para o culto, eu me apresento a Deus da minha boca, não só com o levantar das minhas mãos, mas eu me levo por inteiro e me apresento a Deus, seja para edificação, seja para exortação, eu me apresento, de forma que eu faço o que nós cantamos no começo da escola dominical: faze já o teu querer, faze na minha vida o teu querer. É uma deturbação muito grande do que está sendo feito hoje, muitas das vezes nos edifícios denominados igreja, quando na verdade as pessoas não chegam para se apresentar a Deus de forma racional, a se entregarem com um todo na presença do Senhor, para que Ele mude o vaso conforme a sua vontade e o seu querer, visto que Ele é o oleiro. As pessoas vêm, trazem as suas expectativas, trazem os seus pedidos, trazem as suas exigências, por que não? Muitas das vezes aceitam ou desejam as regras estabelecidas, as doutrinas que pautam o comportamento daquele povo que se chama igreja, e estão ali para receber, irmãos, acalanto, carinho, cafuné, para acariciarem e serem acariciadas dentro do seu ego, dentro do seu eu, quando na verdade ser igreja, irmãos, é você mortificar aquilo que você chama de eu, e você morrer para que Cristo vive em mim e vive em você. Isso é ser igreja. Entenda bem,
Estamos aprendendo juntos, tá? Eu não estou aqui determinando a minha visão e o que eu acho para você, não. Nós estamos particularizando a Bíblia, estamos confrontando para dentro de nós, para que dentro de uma racionalidade eu me torne uma igreja de verdade. Uma vez que quando nós voltarmos a cultuar, você chegue na igreja sabendo o seu real papel. Agora, quando chegar o momento do culto, irmãos, você vai se adornar como sacrifício vivo a ser apresentado. Então, o teu louvor, ele vai vir de dentro. A tua adoração vai vir de dentro. A espontaneidade da sua gratidão vai vir de dentro. Sabe? Não é eu virar para você no microfone, por exemplo, e virar, diga comigo nessa noite, obrigado, Jesus. Aí você repetir, obrigado, Jesus. É algo exterior, é um culto exterior. Mas o culto racional e que esbanja em emoção, ele parte de dentro, vem, sabe, da gratidão, de você olhar da onde Deus te tirou, aonde Deus te colocou, o que Deus fez por você, você que não era nem para estar vivo e Deus te deu a vida, os livramentos, quantos livramentos, livramentos que você nem sabe, livramentos que você nem viu, sabe, bênçãos que você jamais conquistaria, família que Deus te deu, filho que Deus te deu, bênçãos materiais, emprego, trabalho que Deus te deu, sabe, tudo que Deus te deu. E você chega ali e você se rasga na presença do Senhor em gratidão, de forma que as lágrimas são inevitáveis. Se eu começar, irmãos, a fazer uma introspecção e começar a buscar dentro de mim motivos para ser igreja e para ser um verdadeiro adorador, irmãos, as lágrimas elas vão inundar os meus olhos, porque só Deus, irmãos, só eu sei o que Deus fez na minha vida, na minha família, sabe? Só eu sei. E agora o que eu faço? Agora eu preciso confessar, eu preciso viver de forma a agradar esse Deus, eu preciso de forma a adorar, de forma que quando eu faço essa introspecção, irmãos, de coração, eu só sinto vontade de viver para Ele, como um verdadeiro servo, debaixo das orientações do meu Senhor, sendo sustentado por Ele, sabe, vivendo realmente, o justo viverá pela fé, por aí vai. Claro que de forma racional, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter os nossos afazeres, as nossas coisas, sabe? Mas quando eu me pego, às vezes, trabalhando demais, ou envolvido demais no meu trabalho, e quando eu me volto para dentro de mim, que eu busco ser igreja, que eu busco a intimidade com esse Deus e percebo que eu já tem tempo que eu não falo com Ele, que já tem tempo que eu não medito na Sua palavra, que já tem tempo que eu não me prostro como deveria me prostrar, que já tem tempo que eu não adoro como deveria adorar, sabe? Eu me entristeço, isso causa um arrependimento dentro de mim que me faz voltar para Ele. E aí nada que me falarem que tem como ser igreja fora da igreja, que tem como ser igreja fora, nada disso faz diferença para mim. O verdadeiro cristão, ele não é influenciado por esse tipo de coisa, não tem como, porque ninguém tira a convicção que está dentro, não dá para tirar. Vamos lá, porque eu tenho que acabar já a escola dominical, eu estou com 1h15, mas eu vou acabar 4h30, tá bom, irmãos? 1h30 de aula. Eu parei no versículo que diz o seguinte: rogo-vos, pois, pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. E eu estava falando da racionalidade, da razão, para que você entenda que não adianta, irmãos, o que aparenta para os outros. Isso não adianta nada, isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada o que aparenta para os outros. Tá? Você precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Vivo, santo e agradável.
Versículo 2: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós somos um povo, vamos lá, somos um povo que obedece a palavra, somos um povo que procura o viver santo, somos um povo que tem a responsabilidade mútua, somos um povo com a disposição de carregar a cruz e seguir a Jesus, somos um povo que vai se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, somos um povo que temos total participação em todas as promessas feitas por Deus, porque Cristo nos fez participantes dessa promessa, e ao sermos participantes dessa promessa, então hoje podemos ficar em Jerusalém, porque se você ficou em Jerusalém, você obedeceu. Então se você obedecer, você também tem um direito à promessa. Então se você obedece à promessa, à palavra de Deus, à ordem de Jesus Cristo, à ordem do Altíssimo, e você aguarda com zelo, você recebe o Espírito Santo, você recebe esse batismo, o maior presente depois da nossa salvação. Esse batismo vai fazer com que as obras da graça, elas sejam realizadas a cada dia. Então você confessa a Cristo Jesus como seu Salvador, você crê no seu coração, automaticamente você é justificado. Começa na sua vida um processo de regeneração fantástica. Você agora recebe, irmãos, a graciosidade, a graça preveniente que nos torna, que nos reconcilia com Deus, capacitando-nos ao fim desse processo receber um corpo glorificado, a ponto de nessa trajetória vivermos a inteira santificação, o caráter maduro e a glorificação, que vai culminar naquele grande dia, quando seremos recebidos como igreja, todos juntos, independente de denominação, independente de nada disso. Mas um ato é fundamental para que nós não podemos nos conformar. Não podemos nos conformar. E precisamos nos transformar através da renovação do nosso entendimento. E assim vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Versículo 3. Porque pela graça que me é concedida, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus distribuiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é concedida, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ao que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberdade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Amém? Isso nos faz ser igreja. Homens e mulheres que vivem através de uma renovação de mente. Uma renovação de mente, sabendo que fazemos parte de um único corpo em Cristo Jesus, que somos membros uns dos outros, dependemos uns dos outros, precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. E saiba de uma coisa, irmãos, na responsabilidade mútua, na convivência, aquilo que falta em mim precisa sobrar em você.
Se no meu dia a dia e na nossa convivência faltar bondade da minha parte, porque em algum momento, irmãos, a minha carne falou mais alto e eu não agi de uma forma espiritual, ou eu dei brecha para alguma coisa e não me permiti ser guiado pelo Espírito Santo e manifestar os seus frutos através de uma vida santa, e se em algum momento esta falha acontecer na minha vida, eu preciso que em você esteja transbordando, porque através de você eu posso ser cheio novamente. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? A bondade que falta em mim, ela transbordando em você, vai completar aquilo que falta em mim. E juntos nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Às vezes falta em você o domínio próprio para lidar com as coisas e com as emoções. Acontece muitas vezes com um casal e às vezes no marido ou na esposa falta aquele domínio das suas emoções, e ela é crente, ela é serva do Senhor, ela está na igreja, mas chega aquele momento que aquele domínio foge da sua capacidade emocional e ela se permite não dominar, e aí o marido precisa estar bem espiritualmente, porque esse domínio precisa estar sobrando nele. É por isso que os casais que vivem de forma carnal e não espiritual têm muita dificuldade de completar primaveras de um casamento feliz. Porque um casamento carnal vai levar a relações carnais e o casal ele passa a viver igual, desculpa aqui irmãos, aqui igual a um animal. Igual um animal, assim, não estou te ofendendo não, tá? Presta bem atenção. Igual um animal, sem o raciocínio necessário que te diferencia deles, que me diferencia deles, o raciocínio. Então a gente vive fundamentado numa procriação, vivendo de forma conjugal, voltado somente para uma área material, material de física e emocional e sexual, mas não há entre o casal coisas fundamentais como ceder, como ouvir, como ser tardio no falar, como ouvir um pouco mais, como dar razão ao outro, como, sabe? E aí falta essa área espiritual que é fundamental num casal que quer viver feliz até que a morte os separe. Tá bom? Vamos ao último texto, rapidinho. Vamos ao último texto. 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. Eu sei que o tempo é curto, eu sei que o assunto é extenso, mas que eu espero que os irmãos estejam absorvendo e gostando desse breve bate-papo, tá? Sem muito debate, sem muita participação, né, dos irmãos. A live demora para poder chegar, e aí eu faço uma pergunta, demora para os irmãos responderem, e aí o tempo que eu fico esperando depois vai aparecer para os irmãos, e sabe, mas quem sabe em pouco tempo possamos voltar novamente a nossa comunhão, de poder debater, brincar, conversar, né? Amém, Diácono Samuel, obrigado. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3. Isso aqui é um ato muito sério. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, ela tem muitos ensinamentos. E
O capítulo 3, irmãos, é uma admoestação muito séria, porque isso aqui faz toda a diferença. Toda a diferença. Ele vai começar dizendo: irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Como meninos em Cristo. E isso é muito sério. Muito sério, irmãos. Nós, como igreja, precisamos ser espirituais. Os nossos cânticos precisam ser cânticos espirituais. Eu falo muito com o nosso diácono Samuel, que é o nosso ministro de louvor. Toda letra que nós vamos tocar, seja de autoria, o meu desejo, irmãos, era que no futuro nós tivéssemos as nossas próprias composições, que Deus que os nossos músicos se debruçassem em jejum e oração em busca, para que Deus desse as nossas próprias composições, vindas direto do altar. Porém, nós entendemos também que muitos homens e mulheres são usadas por Deus nessa área musical e que recebem muitas letras, muitas letras inspiradas por Deus. Então, se nós ainda não compomos, que pelo menos nós possamos passar essas letras pelo um crivo, de forma que nós não coloquemos nada de forma que não é espiritual nos nossos cultos racionais. Nada que não é espiritual. Pastor, mas o que não é um cântico espiritual? Nós vemos aí hoje, irmãos, cânticos direcionados a Deus, que são verdadeiros músicas românticas. Músicas, irmãos, voltadas a sentimentos e a coisas carnais. Sabe? Coisas carnais. Já falei isso numa pregação, como uma aí que está tocando, irmãos, que é top 10, irmãos, em muitos cultos aí, em muitas rádios. O camarada, ele tem a capacidade de dizer: quem me dera ser um anjo e poder voar para onde você está. Aí ele vai dizer: dia e noite te amaria. Pô, irmão, isso é loucura. Isso é loucura, irmãos. E muitas outras aí, cuidado. Cuidado. Às vezes o negócio tem uma boa melodia, tem uma guitarra, tem sabe? Mas que isso? Sabe, que isso? Então não pudera vos falar como espirituais, e sim como carnais. É como se amanhã ou depois o pastor Cláudio chegasse na igreja de São Pedro da Aldeia, o pastor Sérgio chegasse, sabe? Homens que pagaram um preço de 20, 22, 25 anos de ministério para que a igreja fosse uma igreja espiritual, e chegasse aqui e visse nos cantando, irmãos, ao Senhor, uma aberração dessa, uma coisa dessa, uma coisa triste dessa. Mas se as pessoas forem, vai falar assim: eu fui na igreja, e lá na igreja eu ouvi isso. Só que a igreja do Senhor Jesus Cristo, como na carta do apóstolo Paulo orientando a igreja de Filipenses, ele vai dizer que nós devemos entoar cânticos espirituais. Então cuidado, para que nós não sejamos identificados como uma igreja carnal. Sabe? Para que nós não pudéssemos ser identificados como uma igreja carnal.
E isso não quer dizer que você não possa entoar um cântico mais alegre, mais agitado, né, com os instrumentos. Isso não quer dizer nada, porque Miriam, ela cantou e de alegria dançou na presença de Deus. Nós cantamos, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de correr. Na tua presença, Senhor, dá vontade de correr, de saltar de alegria, de te conhecer, de erguer as minhas mãos e de te adorar. Isso é a espontaneidade do sentimento, mas nós não fazemos isso de forma emocional, nós fazemos isso de forma racional. E só faz isso, irmão, só dança na presença de um Deus que você sabe que Ele está vivo, que você crê que Ele está vivo, que você sabe que Ele está ali se alegrando com você naquele momento. Isso não é ser carnal, isso não é ser carnal. Agora, ser carnal, irmãos, é quando eu atribuo a Deus sentimentos humanos. Não que Deus, na sua própria palavra, irmãos, Ele mesmo, como Deus Espírito Santo, vai dizer que ele se entristece, que Ele intercede com os gemidos inexprimíveis, usando, irmãos, ali a questão teológica de usar sentimentos para expressar o que ele sente, utilizando sentimentos humanos para mostrar para nós o que Ele sente por nós. Mas isso não quer dizer, irmãos, que eu tenho que atribuir coisas que eu sinto pela minha esposa, a Deus. Isso é loucura, irmãos. Isso é loucura, tá bom? Deus abençoe, irmã Luciana, obrigado, tá? Obrigado pela participação sua, Diácono Samuel. Temos outros irmãos também vendo. Se quiserem comentar também alguma coisa, fiquem à vontade, tá? O seu comentário nos mostra que você está aí, né? Está participando da nossa escola dominical e não só botou o telefone aí ligado e está só me ouvindo, tá bom? Está com a Bíblia aberta, está olhando os versículos. Jesus te abençoe, tá? Versículo 2, já estou terminando. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, tampouco agora podeis, porque ainda sois carnais. Acaso havendo entre vós inveja, contenda, dissensão, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens, dizendo, um eu sou de Paulo, outro de Apolo, porventura não são carnais? E aí, irmãos, aqui tem uma coisa que é muito séria, porque somos igrejas, obedecemos a palavra, temos a responsabilidade mútua, o viver santo, e quando nós nos confrontamos com a carnalidade da própria igreja, nos mostra que nós deixamos a desejar. Então não adianta estar cantando, estar visitando, estar no domingo de manhã, estar no domingo à noite, estar no domingo à tarde, se entre nós houver inveja, contenda, dissensão, não adianta. Então nós precisamos nos policiar como igreja, tá bom? Eu quero ler o versículo 8 e já me encaminhar para o término da nossa escola dominical, tá bom? Eu vou ler até o 9. E vai dizer assim: ora, o que planta, o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Igreja não tem pastor de estimação. Paulo pregou, Apolo regou, a igreja amava Paulo como precursor daquela igreja, aquele que inaugurou. A igreja amava Apolo pela sua eloquência e inteligência. A igreja amava Pedro e tinha Pedro como apóstolo dos judeus. E a igreja amava e tinha um povo que, independente de Apolo, de Paulo ou de Pedro, amava Cristo. E isso é que é importante. Então, quem que é essa igreja, pastor? Não é a igreja que é a partidária do pastor Leonardo, ou que é a igreja que é a partidária do pastor Márcio.
Não é a igreja que é partidária do pastor Cláudio. Não, é a igreja que ama a Jesus Cristo. Que ama a Jesus Cristo. E ponto. Acabou. A igreja que Cristo é o centro de tudo. A igreja que qualquer pastor que entrar, ele vai entrar para somar, ele vai entrar para acrescentar, mas não existe um pastor melhor do que o outro, um pastor mais isso, mais aquilo. Todos somos um em Cristo. Somos todos. Eu estou falando aqui por causa da palavra aqui, mas não quero dizer que propriamente isso esteja acontecendo na nossa congregação. Tá bom? Todos somos um em Cristo. E todos nós nos sentamos a aprender com Ele. Todos nós. Então é por isso que nós temos lives aqui direcionadas e ministradas e pregadas pelos nossos diáconos. Porque se eles orarem, buscarem a presença e estudarem na palavra, independente do vaso que vai ser usado, o mais importante de tudo é ser usado por aquele que é. E acabou. E acabou. Eu tenho as minhas responsabilidades e, contudo, tenho aquilo pelo qual Cristo me chamou. Pastor Márcio tem o dele, Diácono Samuel a dele, Diácono Fábio a dele, mas Cristo é tudo em todos, e isso não pode ser esquecido, porque é isso que nos faz igreja, isso que nos faz povo escolhido do Senhor, tá bom? E aí eu termino com o versículo 9, dizendo: porque nós somos cooperadores de Deus. Essa é a nossa função. Nós somos cooperadores de Deus. E vós, lavoura e edifício de Deus. Lavoura e edifício de Deus. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi concedida, lancei como um sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. E eu termino no versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está lançado, o que é Cristo Jesus. Tá bom? Glória a Jesus, tá? Muito obrigado. Deus abençoe a todos, tá bom? Temos aqui alguns comentários aqui, tá? Diácono Samuel colocou: vamos ter louvores para a honra e glória do Senhor, amém. Irmã Luciana está aqui: pastor, a música mexe muito com os sentimentos mesmo, temos que ter bastante cuidado para que os sentimentos não sobreponham a razão espiritual. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Cristo é tudo em todos. Irmã Luciana, como fazer para mudar esse alimento para um mais sólido, uma vez que temos às vezes dificuldades de compreender alguma forma que a Bíblia fala, porque às vezes podemos compreender de forma errada. É possível fazer isso? É possível fazer isso? A bem da verdade, irmã Luciana, respondendo aqui a sua pergunta, a igreja, nós estamos falando da igreja, né? Ela tem os seus níveis de conhecimento. Então, esse tipo de confusão, ela vai ser muito grande quando você, por exemplo, atribui a responsabilidade de obreiro, por exemplo, a uma pessoa que não pode ser neófita, ou seja, novo na fé. Porque o novo na fé, ele ainda está nos primeiros rudimentos, nos primeiros conhecimentos acerca da teologia, da Bíblia Sagrada e do viver cristão. E aí é onde acontece muito problema, porque nós precisamos ir caminhando paulatinamente, devagar. E é por isso que a igreja ela é dividida de forma, a sua forma educacional, ela é dividida de forma organizada, para você, em fases
poder ir fundamentando a fé das pessoas em determinado conhecimento. O que não pode, é o que eu também não oriento, por exemplo, é a leitura bíblica desordenada, é a leitura bíblica sem saber por onde começar, sem saber exatamente o fundamental que você está lendo. Muito daquilo que a Ingrid comentou no nosso debate. Você pegar em pequenas porções, você tentar entender aquilo que você está lendo, você pegar as regras de hermenêutica que o pastor Márcio postou no grupo, muito importante, fazendo perguntas para o texto, e não abandonar aquele texto enquanto você não entender, porque não adianta nada você ler a Bíblia toda e não entender nada, sabe? Não entender nada. É mais produtivo que você leia João 3,16 e entenda o que o evangelista está querendo dizer, e guarde aquilo no seu coração, e aquilo fundamente a sua crença, do que você ler de Gênesis e Apocalipse se você não entender nada, sabe? Então isso é feito por fases. O que acontece é que muitas pessoas entram pelas portas da igreja e saem e se denominam desviados, mas na verdade elas nunca foram igreja. Então tem muita gente que está dizendo que é desviado, mas nunca foi igreja. Nunca foi igreja, nunca soube o que é ser igreja. E está dizendo, não, sou desviado. Não é desviado. Você entrou por um edifício, você entrou por um local que tinha uma nomenclatura chamada igreja, mas você não conheceu e não soube o que é ser igreja. E não é da noite para o dia. Ninguém sai de uma escola dominical aprendendo o que é ser igreja. É com o tempo, é com o estudo, é com a dedicação, e é paulatinamente, é devagar. E aí, claro, você vai caminhar pelo leite espiritual e vai caminhar para o alimento mais sólido. Só que o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que o tempo passou. A igreja foi inaugurada, eles foram visitados na viagem do apóstolo Paulo a Corinto, aproximadamente no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, se eu não me engano. Entendeu? Aqui ele já está escrevendo a uma igreja instituída, cheio de influências, que algumas delas eu vou falar até à noite, cheio de influências, já cheio de coisas, só que, ou seja, é uma igreja, irmã Luciana, que ela se desenvolveu de forma material, a igreja rica, a igreja que se desenvolveu de forma de dons, já tinha se tornado até uma confusão do que era dom mesmo, de quando Deus realmente estava usando, e de aquilo que a igreja estava achando, um emocional, e era uma igreja que já não estava mais raciocinando, de forma que eles se assentavam para a ceia, e o apóstolo Paulo vai dizer, quando vocês estão assentados para a ceia, vocês estão fazendo de tudo aí, mas a ceia do Senhor não é o que vocês estão fazendo, não. Então assim, o tempo passou, e aquela igreja não se desenvolveu a forma de estar solidificada, entendeu? Solidificada. Não tinha nem como o apóstolo Paulo pegar aquela igreja como um parâmetro para abrir outras igrejas como uma igreja madura, porque aquela igreja ainda estava espiritualmente vivendo ainda dos primeiros rudimentos. Isso aí a gente tem que devagar, tá bom? Eu espero poder ter respondido aí. Pai do Senhor Jesus, obrigado. Adilson é Adilcinho? Ou é o seu Adilson avô? É o Adilcinho, né? Ô, meu amigo, obrigado, tá? Pela sua presença. Muito obrigado, Jesus te abençoe, tá? Irmãos, muito obrigado a todos vocês. Nós estaremos orando, encerrando a nossa escola bíblica dominical. Logo mais às 19 horas eu te aguardo no nosso culto da família, com muito louvor, adoração e palavra de Deus. Jesus te abençoe, muito obrigado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por esta tarde na Tua presença. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado a oportunidade, ter nos concedido, a Deus, o privilégio de sermos Tua igreja. Continua nos abençoando de forma maravilhosa, e que, ó Deus, possamos assim aguardar a promessa, ó Deus, vivendo de forma santa,
buscando a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu Deus, aprendendo e cumprindo e obedecendo a Tua palavra e tendo responsabilidade uns com os outros. Meu Deus, muito obrigado pelo dom do Espírito Santo, que nos capacita em viver em fé, amor, mansidão, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por sermos igreja. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus te abençoe. Fique com Deus.